é preciso a gente entrar por telefone com Jussara Soares. Jussara, boa tarde para você, trazendo esse breaking news aqui no 360. Gostaria então de saber o que você apurou com as fontes próximas a Jair Bolsonaro sobre essa volta dele ao hospital. Lembrando que ele deixou o hospital no domingo. Hoje é terça-feira e ele volta ao hospital. Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Débora, e todo mundo que nos acompanha aqui nesta tarde. Olha só, eu confirmei a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro ao hospital. Ele teve um quadro de mal-estar, crise de soluço, vômito e pressão baixa. Foi isso que fez ele ser levado de emergência para o hospital aqui em Brasília, acompanhado também pela Polícia Penal. Eu conversei há pouco com o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, que me confirmou essas informações. Também conversei com integrantes da equipe médica que ainda estão a par, tentando ali ter mais informações sobre esse novo quadro aí de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acaba de chegar ao hospital. Foi muito de emergência, foi uma ida de emergência, portanto, vem essa confirmação do quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro. No domingo, o ex-presidente esteve no hospital, aqui no Hospital DF Star, para retirar 8 pintas ali, 8 manchas ali na pele, lesões cutâneas, Ele fez uma pequena cirurgia. A cirurgia em si era bastante simples, Não precisou ficar internado, mas aquele mesmo dia os médicos deram umas outras informações ali sobre o quadro de saúde do ex-presidente, dizendo que Jair Bolsonaro deve seguir com o tratamento de hipertensão arterial, do refluxo gastroesofágico e das medidas preventivas de broncoaspiração. Então, o ex-presidente, ele vem com essa questão justamente do aparelho digestivo desde 2018, que ele enfrenta uma série de problemas nessa região do corpo, justamente porque ele, em decorrência daquela facada que ele sofreu em 2018, quando ele estava no ato de campanha em Juiz de Fora. Desde então ele passou por 6 cirurgias, frequentemente acaba indo ao hospital por alguma obstrução intestinal. Então, isso é uma questão recorrente em relação à saúde do ex-presidente. Recentemente, também, como a própria equipe médica relatou, ele ainda segue com alguns resquícios por causa de uma pneumonia que ele teve. Então, ele segue com esse tratamento. Agora, ele passou mal hoje à tarde e, por isso, precisou ser levado às pressas para o hospital. Débora, eu chamo a atenção também, que os médicos relataram que os exames laboratoriais evidenciaram um quadro de anemia por deficiência de ferro. E essa tomografia do tórax mostrou uma imagem residual dessa pneumonia recente que eu disse que o ex-presidente teve. Então, esse é o quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora ele levado às pressas por esse episódio de mal-estar, vômito e pressão baixa que ele teve em casa. Lembrando que o ex-presidente está desde o dia 4 de agosto em prisão domiciliar, aqui em Brasília, está na sua residência. Essa prisão domiciliar foi decretada após descumprimento de medidas cautelares dentro daquela ação penal que envolve a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Esse é um ponto, por que ele está em prisão domiciliar. Agora, na semana passada, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado. Bem, agora há uma expectativa sobre essa definição de quando o ministro Alexandre de Moraes, quando ele for decidir se como o ex-presidente vai cumprir essa pena. Eu trouxe uma apuração na semana passada, Débora, que os aliados viam uma possibilidade, pelo menos eles viam alguma chance de Moraes, diante desse quadro de saúde bastante agravado do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo relatos dos médicos, que isso poderia fazer com que Alexandre de Moraes, ao decretar
o início do cumprimento da pena, pudesse permitir que ele começasse a cumprir essa pena dentro de casa, ou seja, seguindo em prisão domiciliar. Isso ainda, claro, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Há um temor de que essas sanções prometidas pelos Estados Unidos, novas sanções prometidas pelos Estados Unidos contra o Brasil, inclusive contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, que isso possa, inclusive, atrapalhar a questão da saúde, do futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um receio muito grande que seja determinado ele cumprir essa condenação de 27 anos e 3 meses, inicialmente, numa cela fechada, seja na Papuda ou mesmo numa sala na Polícia Federal. Há uma hipótese que ele poderia cumprir essa pena numa unidade militar, mas nos bastidores o que a gente tem é que essa hipótese, essa terceira hipótese, já é considerada mais remota. O que a gente apura nos bastidores aqui é justamente um esforço dos aliados para tentar fazer com que o Supremo Tribunal Federal permita, no caso do ministro Alexandre de Moraes, que Bolsonaro siga em prisão domiciliar por causa desse quadro de saúde. Débora, eu vou seguindo aqui, mas você pode me interromper, perguntar a qualquer momento. Só para complementar com uma outra informação também, é que diante desse temor aí, o agravamento da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, conversando com pessoas muito próximas que estiveram com ele no último domingo, me dizendo que o ex-presidente, ele tem momentos que ele oscila, principalmente emocionalmente, desde a condenação, mas que ele tem tentado se manter firme, mas que é bastante instável. Então há uma preocupação também com a saúde mental do ex-presidente, nesse sentido de uma depressão, uma tristeza profunda, e isso é o que me relatam os aliados. Além disso, também me contam, Débora e Yuri, que há um pedido para que mesmo o governador de São Paulo, mesmo depois de ele ter subido o tom contra ministros do Supremo Tribunal Federal, naquele ato da Avenida Paulista no dia 7 de setembro, eles também dizem que ainda esperam que Tarcísio de Freitas consiga construir algum diálogo ou retomar aquelas pontes que ele havia construído para tentar ajudar Bolsonaro a não ir para uma cela fechada. Jussara Soares conosco ao vivo por telefone para trazer as informações do que sabemos até este momento. Também estamos com a nossa reportagem em deslocamento, Luciana Amaral, indo para o hospital em que Jair Bolsonaro vai ser atendido na tarde desta terça-feira. E eu queria perguntar exatamente isso, Jussara. É a mesma equipe médica, ou pelo menos profissionais da mesma unidade hospitalar que já tem um histórico de atendimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Você mencionou, o que no domingo já havia ali, pelo que você acompanhou, conversou com as pessoas, já havia esta preocupação mais acentuada de que a saúde de Bolsonaro estava fragilizada dias após a condenação que era esperada, mas enfim, a notícia que veio com a condenação a mais de 27 anos de prisão, como você explicou num primeiro momento, uma pena dura o suficiente para que, em situações normais, tivesse início em regime fechado. É claro que a defesa de Jair Bolsonaro pode fazer uma série de apontamentos, não só a questão de saúde, mas a própria questão de idade que foi levada em conta na dosimetria da pena para que possa-se ter, por exemplo, o início desta prisão em regime já domiciliar ou algum tipo de relaxamento da forma como foi aplicada a pena, Jussara. Mas queria te ouvir um pouco desta atenção que você estava comentando com não só a saúde física, mas mental do ex-presidente e do quanto tudo isso acontece aí num momento em que também há muita pressão política para que ele se posicione em relação a um eventual herdeiro político do seu capital eleitoral, com vistas à eleição do ano que vem, que está prestes a acontecer há um ano. Estamos praticamente a um ano e pouco mais de 15 dias das eleições de 4 de outubro do ano que vem, Jussara. Yuri, antes de eu te responder, só para poder falar que essa informação que eu trouxe aqui, que o próprio senador Flávio Bolsonaro relatou de como o ex-presidente se sentiu, ele acabou de fazer uma publicação também nas redes sociais, reafirmando que o presidente se sentiu mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa, como eu tinha adiantado aqui. Aí ele, além disso, confirmando que Bolsonaro foi para o DF-Star, acompanhado dos policiais penais, que estão ali
no entorno da sua casa, e o Flávio Bolsonaro pedindo a oração a todos para que não seja nada grave. Então fica o registro também da publicação do senador Flávio Bolsonaro. Bem, é verdade, o Yuri, tem um temor muito grande, porque havia uma expectativa desse julgamento, embora a condenação fosse considerada certa, a expectativa é que ao final desse julgamento houvesse já um encaminhamento para traçar o futuro político. Tem muitos detalhes em jogo, Yuri e Débora, e vocês Luísa, que também está conosco, que é importante. Por quê? Não é apenas uma questão de discutir quem é o sucessor de Bolsonaro, mas nesse cálculo entra também a questão quem é o sucessor que pode ajudar Bolsonaro lá na frente. Vai ter um sucessor que pode, embora o Supremo Tribunal Federal dizendo que não cabe indulto neste caso em tentativa de golpe, mas outros, o próprio Tarcísio de Freitas disse que o primeiro ato dele seria dar o indulto para Bolsonaro. Então, tem uma série de questões que são levadas em considerações nesse momento. Há também uma dificuldade, nesse momento, enquanto o ex-presidente está em prisão domiciliar, prestes a começar a cumprir a pena por ser condenado por tentativa de golpe de Estado, e tem essas questões de saúde. No meio disso tudo, tem a discussão da anistia. O ex-presidente, neste momento, ele está afastado dessas articulações. Ele pode receber livremente os filhos, isso eles podem receber, tem contato com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é a sua esposa, obviamente mora na mesma casa, tem alguma interlocução, mas aqueles articuladores políticos, eles precisam de autorização da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, para visitar o ex-presidente. Então, todo esse meio de campo pode dizer, aumenta o nível ainda de ansiedade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Luísa Martins, eu estava acompanhando vocês desde cedo, ainda não cheguei na redação, mas acompanhando desde cedo, a Luísa Martins trazendo a informação de que o ex-presidente pediu para que antecipasse a visita do governador Tarcísio de Freitas. Essa visita foi marcada só para o final do mês, autorizada só para o final do mês, mas ele quer antecipar. Por que é importante? Porque estamos no meio das tratativas no Congresso da anistia. E Bolsonaro vê Tarcísio de Freitas como um aliado com força para poder ajudar a costurar essa anistia com os partidos de centrão. Então, partidos do centrão. E a gente vê, ao mesmo tempo, não dá para dizer, está tudo muito conectado. Então, a gente começou a falar da ida do ex-presidente para o hospital. A gente traz aqui que, neste momento, ocorre uma reunião no Palácio do Planalto justamente para tentar evitar que o centrão embarque num projeto de anistia, seja ele qual for, porque não se sabe ainda qual é. Além disso, Yuri e Débora, a gente precisa dizer, está falando, a gente não sabe qual é o texto da anistia. E, de fato, esse texto há um embate, porque Flávio Bolsonaro mais cedo disse que não topa, que só serve uma anistia ampla, geral e restrita. O que a gente tem no Congresso, que com possibilidade de passar, na verdade, não uma anistia, mas uma redução das penas, por exemplo, uma mudança no Código Penal poderia ser para tentar reduzir ali as penas para os condenados. E precisa saber, Bolsonaro topa que texto de anistia? Que PL da anistia ou redução de pena, tudo isso precisa ter o aval dele, o que é muito curioso quando a gente conversa com interlocutores do PL, do Centrão, o entorno do governador Tarcísio de Freitas e de outros governadores de direita, é que tudo tem que passar por Bolsonaro. Tem essa percepção. Então, por mais que ele esteja em prisão domiciliar, neste momento, a palavra final tem sido de Bolsonaro. É preciso saber o quanto tempo isso vai permanecer, porque, afinal de contas, o tempo da justiça é outro para o tempo da política aqui fora, né? A gente sabe que para visitar Valdemar Costa Neto, também teve uma autorização para ir na próxima semana, se eu não me engano, para visitar Bolsonaro. Mas, assim, acho que é dia 25, né? Se eu não salvo engano, mas vocês me corrigem. O Valdemar tem essa autorização para ir. Mas a articulação aqui que está sendo feita é para votar a urgência de um PL da anistia já amanhã. Então, tem uma série de coisas acontecendo que essa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba interferindo também aqui nos rumos do que a oposição tenta fazer para amenizar aí a vida
do ex-presidente, que foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e com um sério risco de começar a cumprir essa pena numa unidade prisional, numa cela fechada. Jussara Soares segue com a gente nesta cobertura de Breaking News, mais uma hospitalização do ex-presidente Jair Bolsonaro na tarde desta terça-feira, dia 16 de setembro. Jussara mencionou uma postagem do senador Flávio Bolsonaro, é o que a gente vai ver agora na sua tela, o que escreveu o senador agora há pouco. Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF-Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa em Brasília por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave. Portanto, aquele policiamento que está mantido no condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, ao detectar a emergência de saúde, não houve dúvidas e o ex-presidente foi encaminhado para o atendimento no hospital que costuma atender, de onde daqui a pouco Luciana Amaral também vai nos trazer informações ao vivo a esse respeito, Débora. Eu tenho mais uma pergunta, Jussara, você continua conectada conosco? Tenho mais uma pergunta para você, porque você trouxe a informação, depois, na sequência, veio esse post do Flávio Bolsonaro confirmando que nesse mal-estar que o ex-presidente Jair Bolsonaro sentiu nesta tarde e que o que fez ele se deslocar até o hospital novamente, fala pressão baixa, que ele teve ali sintomas de pressão baixa, foi medida a pressão e detectou-se que ele estava com pressão baixa. A gente vê a vulnerabilidade da saúde do ex-presidente porque ele faz tratamento justamente por pressão alta, né? Por hipertensão, Jussara. Então a gente vê, né? Gostaria que você falasse um pouco novamente, retomasse um pouco sobre essa questão do estado de saúde mesmo dele, físico nesse caso. Débora, enquanto vocês estavam falando aí, tive uma confirmação que os médicos de São Paulo que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro e vêm a Brasília quando precisa, por exemplo, como vieram no último final de semana, no domingo, eles já estão em contato com a equipe aqui do DF-Star em Brasília e, inclusive, vão avaliar a necessidade de eles também se encaminharem aqui para Brasília para avaliar o ex-presidente. Claro, ele acabou de chegar no hospital, deve estar passando pelas primeiras avaliações ainda, médica, e aí a gente vai atualizando o estado de saúde do ex-presidente. Mas a gente chama a atenção porque, de fato, né, ele passou mal, teve esse quadro de pressão baixa relatada por Flávio Bolsonaro, e no final de semana o boletim médico falava justamente desse tratamento que o ex-presidente precisa fazer para manter, por causa da hipertensão, né? Então, isso é algo que chama bastante atenção, lembrando, né, que que o ex-presidente ele é acompanhado aqui pelo médico Cláudio Birolini, que ele é médico-chefe da equipe cirúrgica, que fez a última cirurgia longa, aquela que durou mais de 10 horas, aquela cirurgia do ex-presidente que foi feita aqui em Brasília. Ele é acompanhado também desde 2018 pelo médico cardiologista Leandro Echenique, que também é de São Paulo, e ele também, outros médicos que também acompanham, né, o ex-presidente, Guilherme Meyer e Alisson Barcelos Borges, que são da equipe do Hospital DF-Star aqui em Brasília. Então, há uma série de cuidados em relação à saúde do ex-presidente, mas esses dois médicos que acompanham o presidente há bastante tempo, né, o Leandro Echenique, que é cardiologista e acompanha Bolsonaro desde 2018, e Cláudio Birolini, que recentemente assumiu a responsabilidade da cirurgia geral do ex-presidente, eles estão em São Paulo, mas mantêm contato direto com essa equipe aqui do DF-Star em Brasília, né? Guilherme Meyer e também o Dr. Alisson Barcelos Borges, que são da equipe aqui e já estão ali a par ali das condições de saúde do presidente, fazendo as primeiras avaliações, e a gente segue apurando para entender ali o que foi essa emergência que levou o ex-presidente ao hospital. Jussara Soares falando conosco por telefone ao vivo de Brasília a respeito desta emergência que leva Jair Bolsonaro ao hospital nesta terça-feira.